Hoje eu quero falar com vocês sobre siga os sinais de Deus. Muitas vezes nós estamos acostumados a procurar sinais, né? Sinais de internet, onde o Wi-Fi caiu, procuramos o sinal do trânsito, procuramos o Waze, que nos direciona como chegar a tal lugar. Estamos sempre em busca de algum sinal, algum direcionamento. Mas eu quero conversar com você sobre os sinais de Deus na nossa vida. Os sinais de Deus em momentos de dificuldade, o sinal de Deus em momentos de alegria, porque às vezes nós perdemos essa percepção de que Deus está conosco todo o tempo, não só no culto, não só no louvor, Ele está conosco no trabalho, Ele está conosco na escola, Ele está conosco lá no trabalho da casa, da família, junto com os filhos, né, e até os animais de estimação. Deus está conosco. E Ele manda sinais para nós, de todas as formas, de todos os jeitos. Muitas vezes nós nos sentimos abandonados, porque nós esquecemos ou não percebemos os sinais que Deus tem mandado para nós. Ficamos confusos com algumas decisões, porque também não observamos os sinais de que Deus tem nos passado. Então eu quero conversar com você sobre os sinais de Deus, baseado no livro do texto de Números, capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 23, uma reflexão bem breve, objetiva, e eu espero que abençoe a sua vida nesta noite. E que você que nos acompanha pela internet também possa estar aí mandando os seus pedidos de oração, dizendo de onde você está, e nós temos também o objetivo de cuidar e estar em contato com essas pessoas que estão até em outros estados com o apacentamento, com a questão do cuidado pastoral. Números capítulo 9, do versículo 15 ao 23, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem que cobria, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha aparência de fogo, e cada vez que a nuvem se levantava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim viajava e acampavam, por ordem do Senhor, por onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permanecia acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam acampamento e seguiam viagem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se levantava na manhã seguinte. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se levantava, os israelitas levantavam acampamento e seguiam a viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se levantava, levantavam acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor. E cumpriam tudo o que o Senhor lhe ordenava por meio de Moisés. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor, e cumpriam tudo o que o Senhor lhe ordenava por meio de Moisés. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta noite. O texto é claro, demonstra um povo obediente, um povo submisso, demonstra um povo que está totalmente dependente da direção e do comando de Deus para a sua empreitada, pela sua viagem. Se nós formos fazer uma caminhada hoje, vamos pensar, se fôssemos caminhar hoje por uns jardins, seria tempo de descoberta, tempo de folhas, plantas, ervas, que talvez você não conhece e passa a conhecer devido a uma excursão por meio de jardins. Se você caminhar por uma campina, seria o refrigério, o orvalho, o campo aberto, a mata, a grama. Isso traria a você refrigério. Se você caminhasse, talvez, nesse momento, por uma estrada, você encontraria
pedras, asfalto, sinalizações, meio-fio, algumas barricatas, e seria uma forma de você caminhar pelas estradas, apresentando assim resistência. Se você caminhasse hoje pelos montes, você estaria ultrapassando algumas pedras, pulando algumas valetas, quem sabe até pequenos riachos que descem das montanhas, você estaria ali vencendo alguns obstáculos. Ou quem sabe por vales. Vales são desafios. Vales são locais estreitos, apertados e muitas vezes de pouca ventilação. E talvez de todas essas passagens você se daria bem, você conseguiria passar. Mas existe uma caminhada que dói, uma caminhada que é difícil, que é fazer uma caminhada simplesmente pelo deserto. O deserto nos traz desafios, o deserto traz seca, e é praticamente um tempo de fé passar pelo deserto. O deserto não há alimentação, não há água disponível, há animais peçonhentos, perigosos, como cobras, serpentes, escorpiões, não há sombra para você ficar, há um desgaste físico devido à areia do deserto, o calor intenso do deserto. E passar pelo deserto, bem diferente dos vales, das montanhas, das estradas, das campinas e dos jardins, deserto é local de desafio, mas é um local de passar tremendamente por fé. Se você parasse para pensar nessa noite, qual o caminho você está seguindo? Qual é a estrada da sua vida hoje? Você está no jardim? Você está no vale? Você está no deserto? Eu não sei onde você está, mas existem 3 coisas importantes que a gente precisa entender. O deserto vai trazer a você obediência, vai trazer a você paciência, vai trazer a você perseverança nos momentos difíceis que o deserto proporciona. E quando você tem a convicção de que você está passando por um deserto, mas Deus, o Deus Criador, o Deus sustentador está com você, a sua caminhada é bem diferente. E posso dizer que é uma caminhada parecida com o próprio povo de Israel. Porque quando nós estamos no deserto, nós estamos sozinhos. E eu estou falando num deserto, não um deserto físico, mas um deserto emocional, de uma perda de alguém, de uma situação que te fragilizou. Um deserto de que você foi afrontado, de que você foi colocado para baixo. Um deserto em que você acreditou em uma sociedade e essa sociedade se rompeu. Um deserto em que você investiu suas finanças em um negócio que você acreditou que daria certo, mas de repente o vento bateu, a terra tremeu e as coisas não foram bem como você imaginava. Deserto pode ser a aflição da alma, quando o casamento não vai bem. Deserto é quando os filhos que amamos seguem caminhos que nós não queremos e fazem escolhas que nós não desejamos. E todo pai, toda mãe sofre quando alguém da sua família, do seu ambiente está no deserto. Você acaba entrando no deserto também. Quando um filho adoece, nem se fala. Posso imaginar a aflição de uma mãe que vê a sua criança dependendo de medicamentos e de respaldo médico para poder voltar para casa. E a vida e a morte, nós não temos controle. É um deserto que tudo foge de nós. A crise econômica e financeira, quando bate a nossa porta, que precisamos pagar o aluguel e os dias estão vencendo, e cada dia mais o dia se aproxima e temos compromissos para manter a nossa família, a nossa casa em segurança, é um deserto. É hora que você olha para um lado e para o outro e você não encontra ninguém. E eu não quero me prolongar muito nesses desertos da vida, porque eu acredito que os irmãos entenderam o que exatamente eu quero tratar nesta noite. Mas eu quero falar sobre exatamente a proteção de Deus com o povo de Israel no deserto. No momento em que eles viviam a aflição, a primeira característica que nós podemos tirar desse texto está no versículo 15 e 16, que diz: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha aparência de fogo. O que nós observamos é que no deserto,
povo de Israel desfruta exatamente da proteção de Deus. Sabe por quê? A nuvem de dia protegia do sol escaldante do deserto, mas a nuvem de fogo produzia calor, porque todos sabem que o deserto, a temperatura é muito fria, é frio extremo. O que nós vemos na vida de Israel e que nós podemos observar são os cuidados de Deus em todo o tempo, mesmo quando eles estavam simplesmente vulneráveis à natureza, às coisas. Deus providenciou não só a nuvem, como esse texto, mas o próprio alimento, que é o maná que desce do céu, para sustentar o seu povo. Esse Deus que cuida de Israel, cuida de mim, cuida de você, cuida da sua família, cuida da sua casa, nos piores momentos que você pode imaginar. O texto de Salmo 23:4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O que nós podemos entender é que o primeiro sinal de Deus para a nossa vida é que Ele está sempre pronto a proteger os seus filhos. E a proteção dEle, e eu sempre tenho frisado em minhas pregações, é que esse tempo de morte que vivemos, nada mais foi do que uma grande proteção. E hoje nós podemos louvar e adorar o Seu nome, porque Ele nos trouxe até aqui. Num tempo de calamidade, de morte de milhares de pessoas, muitos aqui adoeceram, Deus os poupou, muitos adoeceram e foram para a glória, porque foi a vontade soberana de Deus. Mas o que nós podemos entender e olhar, um país violento, um país agressivo, uma crise econômica, tudo o que tem acontecido à nossa volta, Deus tem sido nosso protetor em todo o tempo. E se nós estamos aqui cantando, adorando e levantando as nossas mãos, é porque reconhecemos que quando estivemos no deserto, ou se o deserto estiver sendo ultrapassado hoje, Deus é o nosso protetor, socorro bem presente na hora da angústia. Aprendemos também no versículo 17 e 22, vemos que no deserto você recebe orientação. Quando estamos em crise, dificuldades, dúvidas, o que eu vou fazer, não vou fazer, faço ou não faço, para onde eu vou, o que eu faço, a melhor maneira da vida de um cristão é ele parar e orar. Eu sempre oriento as minhas ovelhas, se você vai comprar uma coisa mais simples que for, pelo menos, irmão, tira 1 minuto de oração. Senhor, eu devo fazer isso, eu devo levar isso para casa, eu devo adquirir esse produto, eu devo fazer esse curso, eu devo ir para essa faculdade, eu devo assumir esse emprego. Porque quando nós colocamos as nossas coisas diante de Deus, Deus está sempre pronto a nos orientar. O versículo 17 e 22 diz: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, eles acampavam. Um povo extremamente dependente e confiante no Deus que serve. Eles não tocavam o barco como imaginavam, eles não iam nem na frente da nuvem e nem iam atrás. Eles observavam, desceu a nuvem, é para ficar, subiu a nuvem, é para caminhar. O que nós, como cristãos, precisamos aprender nesse tempo que vivemos, que todas as nossas decisões precisam passar pela consulta com Deus. Infelizmente, algumas pessoas buscam orientação com todos, com o vizinho, com a mãe, com o pai, com o marido, com o esposo, com a filha, mas nunca se ajoelha para perguntar a Deus: Senhor, é a tua vontade, é o teu querer, eu tomar essa atitude, e dar um tempo a Deus para Ele te dar um sinal, porque o sinal de Deus está conosco todo o tempo. Quem aqui nunca foi livre de um acidente, por algo que veio no seu coração? Eu não devo entrar nesse ônibus, e em seguida o ônibus foi assaltado. Quantas vezes nós tivemos experiências aqui, vendo pessoas aqui, que Deus falou no coração: não vai para esse lugar, e não foi, e quando teve notícias, coisas terríveis aconteceram no caminho. Quantos aqui já viram Deus de forma pessoalmente falar e trazer a nós direção para a nossa vida? Mas quando nós estamos com a nossa ansiedade, queremos fazer do nosso jeito, queremos comprar, queremos vender, queremos assumir compromisso da nossa forma, porque não é legal, aparentemente humano é legal. A gente para de consultar a Deus e saber se realmente é a vontade. Quantos irmãos se feriram fazendo sociedades, porque não consultaram a Deus? Quanta gente magoada e triste porque tomaram decisões no momento que deveriam ter consultado a Deus e não levaram a Deus em oração. O que nós vemos nesse texto é quando estamos no deserto, você recebe a orientação de Deus.
Versículo 22 vai dizer que a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo. Os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Enquanto Deus não desse um sinal, não partiam. E quando ela se levantava, aí sim eles partiam. E às vezes essa geração ansiosa de celular, de ter resposta automática, né? Tem gente que fica tão nervoso com o celular que ele manda um zap para o outro, e se aquilo ali não fica verde, ele já liga. Eu estou ligando para você, você não viu. Mas calma aí, eu tenho coisa para fazer, eu vou olhar daqui a pouco. E fica o tempo todo olhando, ele não viu, não está verdinho, não está verdinho, não está verdinho. Meu Deus, não está verdinho. Não, aí, fulano, eu já mandei recado para você, você já viu? O celular está descarregado, filho, daqui a pouco eu pego. É a vida que nós vivemos. Ansiedade. A gente compra alguma coisa pelo correio, o correio diz, você tem até 15 dias. No segundo dia o cara está ligando para lá, vou devolver o aparelho. Se não Eu converso com alguns de telemarketing, eles contam cada história engraçada demais. Ana, calma aí, senhora, o prazo é 15 dias, nem entrou no avião ainda, está lá em Manaus. E o cara já está reclamando, não chegou, porque não chegou, eu vou denunciar, vou botar um processo. Tem um tal do processo. O advogado ali sabe como é que isso funciona. Nós estamos vivendo nessa crise de querer resultados imediatos. Faz um bolo, já quer que o bolo... Esse fogão não presta, marido, joga fora, porque não está cozinhando direito. Calma, mulher, tem que esquentar o forno primeiro para depois do bolo sair. E nós estamos assim, no Wi-Fi rápido, 400 mega, não sei quantas gigas. Estava conversando com a turma da mídia lá, pastor, agora está saindo não sei quanto, não tem nada disso, mas tá bom, toca o barco aí. Nós estamos acelerados e às vezes nós não queremos receber a orientação de Deus. Salmo 23, 2 diz, em verdes pastos me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Quando Deus nos conduz, a coisa fica mais fácil. E a gente fala menos, a gente não toma decisão errada. Quando a gente fala menos, o Deus opera. Quando a gente fala menos, é menos brigas, é menos confusão, é menos disse-me-disse, é menos, tanto na igreja como em casa e na família. Terceiro, você aprende a se adaptar ao tempo de Deus. Versículo 19 e 22, quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo. Aí, meu irmão, mexe com a gente, porque a gente está orando, pastor, já vai 2 anos que eu oro e a resposta não vem. Pastor, eu estou orando 2 anos e esse milagre não chega. Meu filho, é o tempo de Deus, não é o seu. É o tempo de Deus. Nós estamos caminhando aqui para 18 anos juntos com a nossa igreja, todo mundo sabe aqui, minha vice-presidente que caminha comigo, meu diácono sabe, eu sou acelerado. Minha mulher é meu freio. Se não ela na minha vida, eu já tinha colidido com alguma coisa. Às vezes a gente quer que a coisa aconteça hoje, não, tem que dar certo, não é agora, calma, calma. Tem coisas que nós sonhamos 5 anos atrás, que estamos fazendo hoje, porque não tínhamos condição, mas Deus nos deu hoje, louvado seja Deus por isso. É o tempo de Deus, então você precisa se adaptar ao tempo de Deus, que a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dias, meses, o tempo que desejava, até anos. Os israelitas permaneciam ali. Você já pensou que povo danado? Todo dia, essa nuvem não sobe. Aí o cara acordava de manhã, fazia um café, mulher, como é que está a nuvem lá? Ih, está no mesmo lugar. Bom, mas essa nuvem não sobe. Aí passava um mês, ou não, é segunda-feira. Segunda-feira vai mudar. Acordava cedo, abria a janela, a nuvem continua lá. Você já pensou o que é isso? 1 ano, 1 mês, o tempo que Deus desejava. E às vezes a gente quer brigar com Deus. Nós queremos aqui entrar no MMA com Deus. Não é do meu jeito, é do jeito que eu quero, tem que ser assim, porque o tempo é curto. A gente se engana, porque é Deus que dirige a nossa vida e a gente precisa se adaptar ao tempo de Deus. Não é Deus que deve se adaptar ao nosso tempo, mas nós temos que se adaptar ao tempo de Deus, amém, irmãos? É o tempo de Deus, não é o nosso. É o nosso não, é o dele, ele é que faz as coisas acontecerem. Quarto, o que encontramos nesse texto? Você encontra no deserto descanso. Olha o versículo 18, e eu estou caminhando pela Bíblia. Versículo 18, o que diz? Assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor, por onde ele os conduzia, enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Acampados é descansando.
estão em guerra não, estão em batalha não, eles estão descansando. Enquanto estão debaixo da nuvem de Deus, é tempo de descanso, irmãos, é tempo de refrigério, é tempo de falar menos, é tempo de brigar, não é tempo de ficar de discussão não. Se você colocou um projeto, se você colocou a sua oração, se você disse a Deus, Deus, isso aqui está na mão do Senhor, está na mão do Senhor. Você precisa acampar e descansar, e esperar que Ele fale, que Ele diga a direção, como e aonde isso vai acontecer. Descansar é se lançar e relaxar e deixar, está exatamente na mão de Deus, mas não adianta ir para a janela todo dia e ver se a fumaça subiu, porque é no tempo de Deus, é na hora de Deus que Ele ouve a nossa oração. Eu sei que todos nós aqui temos projetos, eu tenho os meus também, e eu às vezes, e essa mensagem é para mim também, eu preciso entender o tempo de Deus, eu preciso entender que muitas vezes o que eu desejo não é para agora, eu preciso entender que os problemas que eu tenho que resolver, eu tenho que resolver, eu não posso deixar simplesmente por acaso, e isso eu quero incluir você, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida espiritual também. De manhã nós falamos sobre intimidade, como ter intimidade com Deus. Quem veio ao culto, assistiu um culto maravilhoso, abençoado, palavra poderosa. Você pode assistir também pela internet, mas eu sempre convido os irmãos a estarem presentes. Então, o convite de Jesus é descanso. Olha o que ele diz, Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu farei o quê? Darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprende de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Descanso para as suas almas. Quanta gente ansiosa, quanta gente depressiva, quanta gente acelerada, quanta gente doente para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, tentando que ele consegue ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda, Ele vai fazer do jeito que Ele quer, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, e Ele vai te responder segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, e esse é o nosso Deus que cuida de nós, no meio do deserto. Está difícil, está complicado, sim, mas descansa que você tem um Deus que cuida de você. Continua a fazer as suas coisas, continua a trabalhar, a fazer o seu dia a dia, mas descansa o seu coração, porque quanto mais você se lança sobre esse problema, mais doente você vai ficar, mais ansioso você vai ficar, menos sono você vai ter. Você precisa entender que no deserto, Deus cuida de cada um de nós. Quinto, podemos ver nesse texto no versículo 23, que quando estamos no deserto, você cumpre o seu chamado. E diz o texto, conforme a ordem do Senhor acampava e conforme a ordem do Senhor partia, nesse meio tempo cumpria-se todas suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Sabe o que o povo fazia? A nuvem desceu, não é para sair não, beleza, então nós vamos fazer o que tem que fazer. Eles cumpriam os rituais e as ordens e as leis que Moisés orientou. Ou você acha que eles ficavam de braço cruzado? A vida seguia, a vida continuava. O texto é bem claro, eles falavam, olha, se a nuvem ficasse acampada, neste meio tempo, entre a nuvem subir e a nuvem ficar, o texto diz, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com a ordem anunciada por Moisés. Então, no meio do deserto, de dificuldade, irmãos, nós precisamos continuar a seguir o nosso chamado, servir a Deus, obedecer a Deus, adorar a Deus. De manhã nós falamos sobre a questão da intimidade. A luta, ela pode levar você a duas direções. Primeiro, ela pode te levar a estar longe de Deus. Quando a luta chega, você abandona a fé, abandona a igreja, vai para o mundo. Ou quando a luta chega, ela te faz de botar de joelho, a buscar a santidade. A escolha é sua, são dois caminhos. A luta chega, ou você parte para o mundo, larga tudo, ou você então se ajoelha e vai buscar a presença de Deus. Porque quando nós lemos o texto de Isaías, capítulo 6, quando Isaías vai ao templo por causa da morte do rei Uzias, ele estava quebrado, mas morreu um bom rei. E ele não foi com o intuito de criticar a Deus porque o bom rei morreu, ele foi lá com o seu coração no templo, buscar a presença de Deus. E diz o texto que ele teve uma visão maravilhosa. Quem tem intimidade tem visão. Quem tem intimidade tem a presença de Deus na sua vida.
E aí, quando nós olhamos esse texto, nós precisamos cumprir o nosso chamado. Está difícil, está complicado, a dor está batendo, as portas estão fechadas, continue a adorar a Deus. As coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, a nuvem ainda não subiu, não mandaram você seguir o acampamento, continue a adorar a Deus, continue a servir a Deus em alegria, continue a buscar a presença do Senhor. 1 Tessalônicas 1,8, se voltaram para Deus debaixo dos ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro. Então nós temos essa visão de que precisamos cumprir o nosso chamado. Talvez você esteja servindo pessoas, servindo a condições que pessoas colocaram para você, a possibilidade de gente que prometeu coisas a você. Talvez você esteja debaixo de uma promessa de homens, mas eu quero te dizer, você precisa estar debaixo da promessa de Deus. Deus pode usar o homem para fazer o que Ele quer, mas nunca esteja debaixo de promessa de homem, de gente que te prometeu isso, prometeu aquilo, que vai te ajudar em tal situação, porque você pode se decepcionar. Mas o Jesus que nós servimos, Ele não nos decepciona. Ele cumpre a sua palavra, Ele é fiel e justo para estar conosco em todo o tempo. E eu quero concluir nessa noite sobre a sua vida. Salmo 23:6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Se você está no deserto, você não pode desistir da sua fé. Se você permanece no deserto, você não pode simplesmente abandonar aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você se sente magoado, atrito, te traíram, te ofenderam, resultados negativos, você não pode no deserto simplesmente abandonar ao Cristo que morreu por você, que te adotou como filho, que te absorveu como filho e que te salvou. Nós encontramos pessoas pelas ruas, já estou terminando, que simplesmente foram servas do Senhor por longos anos, mas simplesmente por causa das pancadas que a vida dá, e a vida dá pancada na gente, a vida faz a gente chorar, e não é à toa que Paulo falava, eu tenho marcas no corpo mais do que vocês, preso tantas vezes, naufrágio tantas vezes, serpentes me morderam, fui ameaçado, fui chicoteado, e no final ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nessa vida nós seremos sim, traídos, ofendidos, estaremos no deserto, mas nós não podemos esquecer que Deus vai sempre estar nos dando proteção, que Deus estará sempre nos orientando, que precisamos nos adaptar ao tempo de Deus e não ao nosso tempo. Precisamos entender que no deserto, mesmo no deserto, nós temos descanso, porque estamos acampados esperando a vontade de Deus. E mesmo acampados, nós precisamos continuar trabalhando para que o nome dele seja exaltado sobre todo o nome. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. E eu quero que você, nessa noite, que talvez esteja ferido, magoado, machucado pela vida, quem sabe a própria religião te machucou, quem sabe a própria vida cristã, a vida de igreja, você foi ferido, foi machucado, foi colocado para baixo, e você se sentiu num tremendo deserto, ao ponto de pensar assim, não tem mais jeito, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais me envolver com isso. Eu quero dizer a você que mesmo no deserto, Deus continua cuidando de você. Sabe por quê? Porque Deus te ama, porque Deus te salvou, porque Deus cuida de você. Então, meu irmão, eu não sei qual deserto você está vivendo, mas levanta a sua cabeça, porque você não está sozinho. Deus está contigo nesse deserto, Deus está cuidando de você. Fique atento aos sinais. Quais os sinais de Deus? Qual a nuvem de Deus? O momento de sair, o momento de acampar, o momento de partir, mas esteja sempre na dependência de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. Ministério de Louvor, escolha um louvor, por favor. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu sempre deixo aqui a oportunidade, se algum visitante que ainda não entregou o seu coração a Jesus, e você pode estar dizendo, olha pastor, eu vivo num deserto, eu estou num deserto e não consegui sair ainda. Eu quero, meu amigo, dar essa oportunidade, porque ele é sua. Há muitos aqui já tomaram essa decisão, mas você entrou, não foi à toa, e eu tenho a certeza que Deus quer dizer a você que Ele quer estar contigo nesse deserto, mas você precisa decidir, você precisa ver os sinais, e essa noite é um sinal, essa noite é uma mensagem profética sobre a sua vida, dizendo, olha, a proteção no deserto, a direção no deserto, a descanso no deserto.
No deserto você encontra o seu caminho, o seu lugar. Mas é preciso, meu amigo, você que está longe do caminho do Senhor, tomar uma decisão hoje. Eu vou fazer uma pergunta, a igreja está de olhos fechados. Se há alguém aqui que está longe do caminho do Senhor, afastado, e está cansado de viver num deserto eterno, que não passa, eu quero convidar você a seguir aquele que carrega todos os fardos, aquele que levou sobre si as nossas feridas. Eu quero convidar a você aquele que perdoa os nossos pecados. Eu quero convidar a você a mudar de vida e entregar o seu coração a Jesus. Se há alguém nessa noite, aonde você está, a igreja está de olhos fechados, levante uma de suas mãos e eu quero orar por você aonde você está. Há alguém nessa noite? Deus abençoe esses 2 jovens. Mais alguém nessa noite? Deus abençoe lá atrás. Mais alguém? Mais alguém? Jesus nos chama a um descanso. Jesus nos chama a proteção do deserto. Jesus nos chama a uma nova vida. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Apenas um gesto de suas mãos. Deus abençoe esse jovem. Mais alguém? Se há mais alguém, eu quero orar por você. É o Espírito Santo de Deus que move nosso meio. Toda honra e glória é dada a Ele. Aqui nós só servimos ao Senhor. A casa é dele, é casa de oração. E você veio ao lugar certo. Há mais alguém? Há mais alguém? Louvado seja Deus. Eu quero orar por essas vidas. Eu convido a você que levantou as suas mãos. Fique de pé, a igreja está de olhos fechados. Aonde você está? Fique de pé, eu quero orar por você. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces, ó Deus, esses meus irmãos que entraram nesse lugar nessa noite. Vieram, ó Deus, com o desejo de ouvir a Ti, Senhor. E nós Te agradecemos porque o Teu Espírito tem liberdade em nosso meio, para trazer vida, esperança, paz. Eu não sei, ó Deus, os desertos que eles estão passando, mas eu quero nessa noite, como igreja de Jesus, ligar na terra e ligar no céu. Que Tu abençoe essas vidas, que Tu livre, ó Deus, do deserto, dando proteção, dando descanso, dando direção, dando, ó Deus, orientação para tudo aquilo que eles venham fazer. E que nessa noite os seus nomes sejam inscritos no livro da vida, e eles citam o desejo de caminhar com Jesus. Sabemos que somos falhos e pecadores, mas dê a eles forças, ó Deus, para caminhar, para estar sendo orientado debaixo da Tua palavra. E a nós como igreja, como Teus filhos, Senhor, nos ajuda nessa semana, mais uma semana de trabalho, de luta, mais uma semana de decisões a tomar. Abençoe Teus filhos, abençoe os anciãos, que irão procurar o médico, irão procurar o hospital. Abençoe, ó Deus, aquele que vai buscar o emprego, a entrevista. Pai, abençoe seus filhos, abençoe aqueles que estão se preparando para concurso, a nossa juventude, ó Deus, os casados estão procurando algo, ó Deus, um futuro melhor, e esse futuro pertence ao Senhor. Eu quero Te pedir, ó Deus, mostre a eles sinais da Tua vontade, e que eles possam perceber e estar debaixo da Sua autoridade. Abençoe, ó Deus, as nossas crianças que estão lá embaixo. Há um outro culto acontecendo, o culto infantil. Senhor, toma elas em Tuas mãos, são Tuas ovelhas. Abençoe as professoras que ministram nesse ministério abençoado, e que cada dia mais a Tua igreja possa Te servir em espírito, em honra e glória. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém.